A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Todo mundo desse lado aqui, a maioria. Vocês estão do lado direito ou do lado esquerdo? Depende de quem vê. Que bênção. Glórias a Deus, né? Somos gratos ao Senhor por essa noite. Feche teus olhos. Oremos ao Senhor. Que o Senhor nessa noite fale contigo. E que Ele poderosamente seja o único a ser exaltado neste lugar. Pai Santo, nós somos gratos por tuas ricas bênçãos, por tudo que o Senhor é, Deus. Queremos engrandecer o teu nome e declarar nessa noite: não há outro Deus além do Senhor, não há outro Deus além de ti. Por isso, Deus, nessa noite nós estamos reunidos como tua igreja, para glorificar e exaltar o teu nome. Queremos pedir que o Senhor venha, ó Deus, estar no nosso meio, ó Deus, receber o nosso louvor. Tua palavra diz que o Senhor já se faz presente, porque onde estiver reunido 2 ou 3 em seu nome, o Senhor está presente. E a tua palavra diz que o Senhor passeia no meio da tua igreja. Então passeia no meio de nós, contempla cada um de nós, o nosso louvor individual, a nossa adoração. E tudo que fizermos, Senhor, seja para a tua honra e tua glória. Pai Santo, também nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, porque muitas vezes nós falhamos, erramos contra o Senhor, contra a tua palavra. Mas nessa noite que teu Espírito Santo nos purifique e fale, ó Deus, ao nosso coração. Agora também, Senhor, nós queremos interceder pela tua igreja que se reúne nessa quarta-feira, todas as igrejas, ó Pai, espalhadas no Brasil e no mundo. Ó Deus, que estão reunidas nesse momento, que o Senhor venha conduzir a ministração, ó Deus, tudo. Mas também queremos interceder nessa noite pelo nosso estado, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, desse Rio de Janeiro, desse nosso estado, ó Deus, que é lindo, que é belo. Mas, Senhor, nós temos visto tantas dificuldades. Apresentamos, Senhor, cada morador desse estado, apresentamos as autoridades, apresentamos aqueles que decidem, ó Deus, por nós, que são nossos representantes. Tudo que for feito, Senhor, seja para o bem do povo, não para o bem próprio. Tudo que for feito, Senhor, seja para, ó Deus, melhorar, ó Deus, a nossa vida aqui. A tua palavra nos ensina a orar para que haja paz. Então nós estamos pedindo a tua paz, a tua bênção sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre o nosso país, pedindo que toda a corrupção, tudo aquilo que não provém do Senhor, venha ser retirado do nosso meio. Fica conosco, receba todo louvor, toda adoração, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia, Neemias capítulo 1, verso de 1 a 11. Neemias 1, verso de 1 a 11. Palavra de Neemias, filho de Acalias. Todos acharam? Não? Está na Bíblia. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti dia e noite,
pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se fores infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder, com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Fazes com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor nessa noite, para a glória do Senhor. Graça e paz. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria se pôr de pé, que eles puderem. Vamos estar declarando, né, que estamos de pé. Não importa a batalha que estamos enfrentando, né? Com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos avançar, não vamos parar.
pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por
chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, só contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. A banda já está com oportunidade para adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar louvando, né, um hino que a gente ensaiou durante esse mês. E eu espero que os irmãos sejam muito abençoados, assim como nós também fomos, tá bom? Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha
ouro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Amém. Agradecemos a oportunidade, irmãos. Que Deus abençoe poderosamente nossa juventude, a banda, né? Daqui a pouco eles vão estar com um repertório maior e é bênção, né? Quando a gente percebe logo, né? Ah, vamos, pastor, vamos cantar na quarta-feira. É triste quando a pessoa só quer cantar no domingo, ou, né? Por status, mas eles falaram, vamos começar na quarta-feira. E quarta-feira vai ser dia de eles cantarem também, amém? Amém ou não amém? Isso aí, continue assim, Deus abençoe. Vamos que vamos. Abra a tua Bíblia, depois nós faremos o ofertório. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11. Mateus 4, verso de 1 a 11. No final nós estaremos orando, fazendo ofertório e orando também. Mateus 4, verso de 1 a 11. Nós vamos falar nessa noite sobre tentação. Quem aqui é tentado? Todos? Quem foi tentado hoje? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Se você puder ficar em pé, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus:
Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. A igreja repete por favor o versículo 10. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Que o Senhor use a nossa vida, que diminuamos, teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar aos nossos corações nessa noite para a honra e a glória do teu eterno nome, em um nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Deixa só esse ar-condicionado do meio, tá? Não era necessário ter ligado os dois, não. Eu, do meio já... Lembrei-me do louvor que falava assim: então sai todo espírito contrário, não tem? Isso. Na verdade, quando Jesus foi tentado no deserto, nós vamos entrar no texto, nós somos tentados também. E a gente precisa, né, ter essa convicção de que o inimigo tenta a todo momento. E aí lembrei desse louvor porque tem coisas que a gente, que vem, né, contra nós, sai o espírito contrário a Deus. O espírito contrário a Deus é o diabo. É ele quem procura nos tentar. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e não é tentado por ninguém também. E nós estamos diante de um texto que quem está sendo tentado aqui é o Jesus homem. Não é o Jesus Deus, é o Jesus homem, que deixou a sua glória, se despiu da sua glória e permitiu ser tentado pelo diabo. Isso aqui quer dizer algo muito interessante, que Jesus permitiu ser tentado pelo diabo para nos mostrar a força do diabo, para nos mostrar como ele faria com Jesus e faria conosco. Na verdade, quando nós falamos desse texto, Jesus mostra aqui as artimanhas do inimigo para tentar derrubá-lo e as artimanhas do inimigo para tentar nos derrubar. E as tentações, elas vêm, talvez, na maioria das vezes, após os momentos de glória. O momento antecedente desse texto é o momento em que a pomba, simbolizando o Espírito Santo, pousa, e há aquele momento em que Deus olha para a terra e diz assim: este é o meu filho amado,
em quem eu tenho nele prazer. Após isso, vem uma tentação. Após milagres, após guerras vencidas, após dias de glória, às vezes vem a tentação do inimigo. Por quê? Fato é que quando nós estamos bem por cima, a gente deixa de quê? De vigiar. Aí vem o inimigo e faz o quê? Uma rasteira. Mas também o inimigo vem aonde nós, ou melhor, nos nossos piores momentos. Porque a Bíblia diz que o espírito não foi o diabo, não foi ninguém que conduziu Jesus ao deserto, foi o Espírito Santo. O próprio Deus conduz Jesus ao deserto. E deserto, a gente costuma falar, deserto é lugar de passagem, deserto é lugar, né, que a gente não vai ficar para sempre. Mas quando nós falamos de deserto, é lugar de verdadeiramente de luta, de silêncio, de isolamento, de escassez. Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto, ele está sendo tentado num momento, numa condição hostil à sua natureza humana. O que ele está passando era um lugar árido, hostil, e que mostra para nós que são também nos piores momentos que o diabo também quer nos tentar. E aí, quando eu olho para esse texto, tem algumas verdades que nós precisamos tirar para aprendermos a lidar com as tentações. Nós somos tentados pelo diabo num território muito espiritual. Toda vez que nós falamos de tentação, ela é espiritual. Para nos tirar do caminho. As tentações aquilo que nós somos tentados, e você vai ver aqui Jesus sendo tentado, por exemplo, no poder, porque ele poderia dar ordem aos seus anjos. A gente tem que saber lidar com o poder para a gente não se achar muito, porque é nessas questões que o diabo nos tenta. O deserto é planejado por Deus, mas a sua luta ela é espiritual, a tentação é espiritual. Porque o diabo, ele não consegue lutar contra o que está em nós, mas ele nos tenta a nos desviarmos do caminho. Então, o cenário da luta, o cenário da guerra é espiritual. E ele traz algumas coisas nesse texto que fala muito claro. Primeiro, ele ataca a identidade de Jesus, dizendo assim: se você é o Filho de Deus, você coloca uma dúvida para a pessoa, se você é o Filho de Deus. A estratégia sobre a identidade começa com dúvida. O diabo tem colocado dúvida na cabeça do povo de Deus, procurando fazer como fez no início, quando disse a Eva: é assim que foi dito? Porque certamente se vocês comerem, vocês não morrerão. A dúvida sobre a identidade de quem somos, sobre as verdades que temos, que o diabo coloca para nós, para cairmos na sua tentação, revela justamente a sua estratégia contra aquilo que nós cremos, contra a nossa identidade, quem somos. Quando ele muitas vezes sopra nos nossos ouvidos
dizendo para nós assim: não, você não consegue ir a lugar nenhum. E Deus diz para nós assim: olha, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O diabo começa a soprar nos nossos ouvidos, dizendo assim: não, você não serve para nada. Deus diz: não, eu te separei, você é meu filho amado, você é aquele que eu escolhi, aquele que eu tenho prazer. Se Jesus, sendo o próprio Deus, chega nesse contexto, o diabo tenta contra a identidade dele, se você é o filho de Deus, imagina conosco quantas artimanhas, quantas estratégias o diabo tem tido contra nós, contra as palavras, contra as coisas contrárias. Quando o diabo tenta Jesus, ele olha Jesus e tenta Jesus na sua condição física. A Bíblia vai dizer que Jesus ficou o quê? 40 dias e 40 noites. E eu disse que quem foi tentado aqui foi o Jesus, homem. Impossível alguém ficar sem beber água 40 dias e 40 noites. Fisiologicamente explicando isso, você não consegue. Então, nós cremos e entendemos que Jesus bebeu água, mas não comeu. Mas a sua necessidade era grande. A sua necessidade era porque ele não tinha comido nada. O diabo tenta Jesus na parte física, saciar a fome. É por isso que muitas vezes as pessoas são tentadas por ele e vão atrás. Outro dia eu estava vendo uma reportagem e um rapaz, na verdade foi uma mulher falando. O cara não tem condições de comprar um telefone, aí vem o diabo, tenta ele vai lá e rouba. Porque isso também é espiritual. Vai lá, mete a mão, rouba do outro. É mais fácil. Cuidado, a tentação. A tentação sempre vai mostrar o caminho para a gente mais fácil. E aí, não, mas ele não tem condições de comprar, então o que o diabo faz? Não, já que você não tem condições de comprar, o outro ele compra dois. Então vai lá, pega um que é seu. Tentações que o diabo coloca na nossa vida, na nossa necessidade. Jesus estava com fome, ele diz assim para Jesus assim: mande que estas pedras se transformem em pães. Não é que Jesus não podia transformar a pedra em pães. Não é que Jesus não podia porque ele tinha poder nas mãos. Mas era não estar sob a tentação do diabo que fez a diferença. Jesus poderia transformar pedra em pão, mas decidiu não ficar sob a tentação do diabo. Porque a tentação do diabo diz a ele assim: você pode. Ele sabe que ele pode, mas ele não atenta à voz do diabo. E aí o inimigo tenta explorar nossos pontos fracos e até os fortes, nossas necessidades físicas, as nossas confianças em Deus, naquilo que nós cremos. A gente só tem que tomar cuidado para não estar debaixo da tentação dele, fazendo o que ele quer. Jesus diz para ele assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. O pecado é tornado atraente. A proposta do diabo é: satisfaça, não se reprima. Quem falou isso foi Martin Lloyd Jones, né? Estou lendo aqui, estou pensando aqui. O pecado é tornado atraente. A proposta do diabo é: satisfaça, não se reprima. Vá lá, meta a cara, faça, execute. Cara, todo mundo peca, todo mundo precisa fazer. Mas Jesus disse para ele assim: não
nem só de pão viverá o homem. O homem viverá da palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo para ele? Nós temos um caminho a seguir que é diferente do pão físico. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Enquanto estou aqui, vou fazer a vontade daquele que me enviou. O diabo faz uma outra proposta. O diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Quando eu fico lendo esse texto, só Jesus permitindo o diabo fazer isso. Porque o diabo pega, isso aqui para mim é literal, pega ele, leva à cidade santa, coloca sobre um pináculo do templo e disse a ele: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Para mim é a visão que Jesus está vendo e é o que o diabo pega Jesus e leva e coloca ele, mostra para ele: joga-se daqui. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, eles sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Tentação religiosa da presunção. Quando o diabo distorce a escritura para enganar, ele omite partes essenciais do texto. Porque a palavra de Deus na boca do diabo é manipulação maligna. A palavra de Deus na boca do diabo é manipulação maligna. E a palavra de Deus na boca de maus intencionados usados pelo diabo, ela se torna maligna. Porque você corta uma parte, faz aquele recorte e coloca como verdade, mas Jesus está dizendo assim: não, não é desse jeito que o Senhor está falando. Jogue-se abaixo daqui, Jesus diz para ele. Também respondeu: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Quando pessoas começam a colocar à prova a Deus, como se Deus estivesse no seu controle. Eu me lembro quando um colega falou assim: tu é crente mesmo? A Bíblia diz. A Bíblia diz que se você tiver fé, aquele monte sairá dali. Aí eu lembrei desse texto. A Bíblia diz também para eu não tentar o Senhor, seu Deus. Ah, mas, olha aí. Não, mas eu estou falando da tentação de Jesus. Vamos falar da tentação de Jesus. Eu disse para ele: nós vivemos por fé. Pode ser que eu dê ordem àquele monte não sai de lá, mas se não sair, não é porque não saiu, não é por causa da minha falta de fé que Deus vai deixar de existir, Ele vai continuar sendo Deus. Mas eu não posso cair nessa presunção de achar que Deus está abaixo daquilo que das minhas vontades. Eu disse isso para ele. E eu creio que Deus pode mudar aquele monte, mas Ele não precisa fazer isso para dizer para mim que Ele existe, nem para você. O que Ele diz para mim, diz para você: se você crê, bem; se você não crê, você escolheu o seu caminho. Passou um tempo, eu estava no casamento dele como padrinho, ele, convertido ao Senhor, casou na igreja de Nova Vida. Foi o Adriano, que a gente foi lá em São Gonçalo. E aí você vê. Mas é a presunção de você colocar, né, as coisas e distorcer. A gente precisa tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas distorcendo a palavra e sendo usado pelo diabo para levar uma igreja para longe de Deus. Há uma tentação aqui que aconteceu que também nós precisamos tomar muito cuidado. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado
você me adorar. E aí Jesus ordenou: Satanás, vai embora, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. A tentação da ambição. Por quê? O que enche os olhos é o que o diabo oferece. Quando você é tentado pelo diabo, e Jesus, quando foi tentado pelo diabo, o diabo falou assim: olha, tá vendo tudo isso aí? Eu te dou tudo. Mas tem uma condição: se você prostrado me adorar, tudo isto lhe darei. Presta atenção, o diabo não dá nada a ninguém. Ele não fez nada. A Bíblia diz que a única coisa que ele é dono, que ele é o pai, na verdade, é a mentira. E ele usa daquilo que ele é pai. Porque o cara que sabe mentir muito bem, sabe usar da mentira para ganhar benefício. Ele falou: tá vendo tudo isso aqui? Eu lhe darei. Dá o que não é seu, ele não consegue completar. Dá o que não é seu, ele não consegue cumprir a promessa. O diabo, como dizia meu pastor, é um péssimo empregador. Te promete uma coisa que ele não pode dar. Ele te engana. É por isso que as pessoas, às vezes, chegam para mim assim, eu falei: quem foi que curou? Deus. Quem opera milagres? Deus, porque o diabo diz que opera, mas não opera. Quem tira mau espírito, ou demônios, ou manifestações demoníacas? Somente o Senhor Deus, somente o Senhor Jesus, que é Ele que tem o poder, o sangue dele que tem poder. Beelzebul, o próprio Jesus fala, não pode expulsar os seus demônios. Que uma casa subdividida não resiste. Uma casa dividida, ela não subsiste. Mas o Senhor, sim, o Senhor é quem pode. Então o diabo chega numa tentação da ambição. Ó, você vai ganhar, você vai ter. Né? O diabo tem umas estratégias no meio da igreja que ele te pega por medo, por ambição, por culpa e por mais o quê? Por ganância. Medo, culpa, ganância. Medo, culpa, ganância. Medo, culpa, ganância. Eu acho que é isso. Ambição, né? Ah, é isso aí. Quer ver? Medo. Se você não trouxer aqui a tua oferta, daqui a pouco a gente vai fazer o ofertório, mas não tem nada a ver isso. Deus vai te castigar. Então, por medo, o que você faz? Você tira tudo que está aí no teu bolso, e aí o problema é que agora a gente vem com tudo vazio, mas você tira tudo que está na tua conta e na conta da igreja. Porque você foi pego pelo medo. Isso é uma ambição que o diabo traz no meio da igreja, presta atenção. A culpa, né, é quando o diabo chega para você e fala o seguinte, mudou a coisa aqui. Quando o diabo chega para você assim, se você sabe por que a tua vida está assim desse jeito? É porque você não dá o dízimo, você não dá a oferta. Por isso que a tua vida está assim, a culpa é tua. Aí começa. Aí a ganância, né? Medo, culpa, ganância. Cara, eu tenho isso guardado na mente, mas ela sumiu. Aí a ganância. O diabo usa da seguinte forma: dá, entrega, porque o Senhor vai te dar o quê? 4 vezes mais. Aí você que é olho grande, você que quer enriquecer rápido, você pega atrás. Aí no dia seguinte tem nem dinheiro para pagar o aluguel. Mas você pegou e trouxe. Olha que coisa. A ambição que o diabo coloca, porque foi isso que ele falou para Jesus. E, na verdade, quem que nos enriquece, na verdade, é trabalho, é constância, né? É estudar e a presença do Senhor que nos abençoa, que nos faz prosperar. Porque tudo vem dele. Riquezas e honras e glórias vêm dele, só ele tem. É ele quem pode nos abençoar.
Mas ele chega para Jesus e fala assim: está aí, Jesus, ó, se prostrado me adorar, tudo isso aí. A grande coisa, a grande questão também, nessa questão da ambição, dessa tentação que é ambiciosa, é que Satanás oferece glória sem cruz. Desviar Jesus da cruz e mostrar ele para uma glória. Glória sem cruz quer dizer glória sem sacrifício, mas o sacrifício faz parte da glorificação. Jesus só seria glorificado se passasse pela cruz, se vencesse a morte ao terceiro dia e ascendesse aos céus e fosse glorificado. Então o diabo oferece glória sem cruz. Cuidado, cuidado, porque é mais fácil. É mais fácil a gente trilhar o caminho. É mais fácil você, né, que o diabo oferece, vai lá, rouba o celular, que é mais fácil do que você acordar 5 horas da manhã, pagar uma prestação de 10 vezes para comprar um celular. Cuidado que o diabo ele tem essas suas estratégias, oferecer glória sem cruz, glória sem sacrifício. Promete o que não tem. Na verdade, ele é um estelionatário espiritual. Ele está levando um monte de gente aí para o caminho errado, dizendo que você precisa fazer isso ou aquilo para ser abençoado. Deus ele já te abençoou, te abençoa e continuará te abençoando se você não fizer nada. Certo? Tem gente fazendo as mandingas gospel para Deus abençoar. Cuidado, essa é a estratégia do inimigo para tirar a centralidade da cruz. Porque tira a glória da cruz e coloca a glória no nosso esforço. Para a gente dizer assim, fui eu que consegui. Na verdade, se a gente só consegue por causa de Jesus, por mais ninguém. E ainda digo para você, nem a oração que eu faço, eu acho que vocês são muito espirituais para entender. Se ele não quiser ouvir, não quiser agir, ele não vai agir, não vai ouvir. Eu aceito ou não. Quem perde sou eu. A Bíblia me ensina a orar, mas é ele quem sabe de todas as coisas, é ele que opera, é ele que tem todo o poder nas mãos. Eu estou aqui à sua disposição. Agora, como é que Jesus venceu essa tentação? Primeira coisa que nós precisamos entender, que Jesus venceu essa tentação com intimidade com Deus. Quer se fortalecer para vencer as tentações? Tenha intimidade com Deus. Depois de jejuar e orar 40 dias e 40 noites, o que fazia parte da vida de Jesus? Oração e... O que fazia parte da vida de Jesus? Oração e jejum. 40 dias. A gente pede para ficar 12 horas sem jejuar, a gente já não fica. Jesus ficou 40 dias e 40 noites para mostrar para a gente como é possível. Eu fico com inveja do pastor Luciano Subirá. Quando ele diz quanto tempo ele jejua, eu falo, meu Deus. E ele tem um acompanhamento para isso, mas ele fica lá meses e meses. Eu falo, Jesus, eu tenho que chegar em algum nível mais ou menos, porque esse cara está muito à frente. E é verdade. Jejum e oração fazia parte da vida de Jesus, intimidade com Deus. Como é que Jesus venceu o jejum? Na verdade, irmãos, antes de eu falar do o que aconteceu, o próximo passo de que Jesus venceu essas tentações, saiba de uma coisa, o jejum não muda Deus. O jejum muda você. É uma forma de aprender a depender totalmente do Senhor. O Warren Wiersbe fala sobre isso no estudo do Evangelho de Mateus. Nosso jejum deve ser motivação de intimidade com Deus, não apenas disciplina ou obrigação. Na verdade, nós podemos jejuar para nos tornarmos mais fortes, para vencermos as batalhas que temos,
por algum motivo nosso, e uma das coisas que fica muito claro para mim, ninguém jejua por ninguém, cada um jejua por si. O único texto que fala é quando Esté vai falar com o rei Assuero lá, e ela diz assim, jejue, ora e jejue por nós, pelo povo, né? Pede o povo para jejuar. Mas o entendimento é que o jejum é nosso, nós que fazemos. E jejum é abster-se de alimentos, porque é o primeiro tipo de jejum que nós entendemos. O jejum é a oportunidade de conectar nosso coração, mente e espírito. Jesus viveu e jejuou, orou e jejuou. A sua intimidade veio através do jejum e da oração. A plenitude do Espírito. Jesus, para vencer o diabo, tinha a plenitude do Espírito na sua vida. A Bíblia diz que quem leva Jesus para o deserto é o Espírito, ser conduzido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos vencer as nossas batalhas espirituais, mas nós queremos nós mesmos conduzir a nossa vida. Jesus não, Jesus deixou-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso mostra uma dependência de Deus, isso mostra uma abrir mão do seu eu para ser conduzido pelo Espírito. E quando nós falamos ser conduzidos pelo Espírito, podemos entender que Jesus também era cheio do Espírito Santo. Como é que nós queremos vencer as batalhas se nós alimentamos mais a carne do que o Espírito? Isso é claro. Cristo nos ensina que a resistência verdadeira se dá na dependência do Espírito Santo, e não em estratégias humanas. Como é que Jesus venceu as tentações? A palavra de Deus estava onde? No seu coração e nos seus lábios. Está escrito, o ser humano não só viverá de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus não racionaliza nem argumenta a palavra, mas declara a verdade da palavra. A Bíblia é a espada do Espírito, Efésios capítulo 6, verso 17. Ela é uma arma ofensiva e defensiva. O diabo vem com a mentira, deturpando a palavra. Jesus ataca, mostrando para ele qual é a verdade. A palavra é a nossa defesa. Se ela estiver viva em nós, podemos resistir a qualquer ataque do inimigo. Quando nós falamos que Jesus venceu pela palavra, pensa comigo, nós precisamos meditar e declarar a palavra em tempos de tentação. A verdade bíblica nos protege dos enganos sutis, seja na dúvida, na necessidade ou na presunção, seja na ganância, a gente começa a ver que aquilo não está na palavra. Então, a palavra é a verdade, é ela que nos sustenta, é ela que precisamos declarar, é ela que precisamos estar em contato verdadeiramente. Como é que Jesus venceu as tentações do diabo? Sabe como? Com resistência. Porque, convenhamos, 40 dias e 40 noites sem comer, eu estou falando do Jesus homem, o diabo vem e lhe apresenta as oportunidades, mas a resistência é aquilo que nós fazemos assim, não vou ceder, porque ele bate na nossa porta em todo momento. Com Jesus foi assim, a Bíblia diz que depois ele se ausenta por algum tempo, depois ele vai tentar, depois ele vai querer arrumar um jeito de parar Jesus. Ele é tentador, a Bíblia diz que é aquele que lança. Ele tenta a todo momento, ele lança os dardos inflamados dele. Jesus resistiu até o fim sem recuar ou negociar. Cuidado. O que é tentação do diabo precisa ser rejeitada, não pode ter
dá um jeitinho para se acomodar com a palavra. Terminada toda a tentação, o diabo se retirou dele até tempo oportuno. Quer dizer que ele tenta e daqui a pouco ele volta de novo, tentando de novo. Até morrermos, até Jesus nos levar aos céus, nós estaremos vivendo com a tentação do diabo na nossa vida. Então nós precisamos resistir até o fim, sem recuar ou negociar. A resistência envolve perseverança, oração, uso da palavra. Satanás sempre recua quando confrontado com a obediência à verdade. Tu quer vencer uma tentação? Obediência e verdade. Ele diz assim, não vou mais ali porque ele tá me vencendo. Aí você pega, ele sai, daqui a pouco ele volta. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vocês. Fugirá de vós. É resistência, resistir. Tomar cuidado com as nossas justificativas. Eu vi uma vez um irmão, eu fiquei meio assustado. Ah, pastor, mas a gente também é carne. Eu falei, é carne? E isso é licença para a gente ser tentado e deixar cair? Aí tem uns também que falam assim, não, mas a gente vive no tempo da graça. A graça é o favor imerecido. Para mim, ela é um oceano de bênção de Deus que sempre me recebe de volta, mas não é licença para eu não resistir o diabo. Eu preciso resistir à tentação, resistir o diabo, porque a Bíblia diz que ele fugirá de mim. Eu não posso ficar nessa assim, eu vou cair porque a carne é fraca. Eu vou cair porque a graça é superabundante. Não, a Bíblia diz que eu preciso resistir ao diabo. E o diabo tem tentações, tanto essas como ele fez ao Senhor Jesus, que nos tenta nas nossas áreas, nas nossas necessidades, no nosso ego, no nosso poder, que nós precisamos dizer, olha, não aceito. Não devemos subestimar o diabo, nem temê-lo, mas precisamos fugir dele e resisti-lo com firmeza na fé. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir à tentação exige coragem e disciplina espiritual. Devemos estar atentos porque o inimigo volta sempre em tempo oportuno. Naquele dia que você está todo feliz, o diabo fala assim, agora que eu vou... Naquele dia que você acha que está forte, dado, o diabo vem, ó. Cuidado. Não quero falar tanto do diabo não, mas eu quero dizer para você, ele é astuto, ele é lançador, e a Bíblia diz que ele está ao derredor, buscando aqueles que ele pode pagar. A tentação é a maneira que ele tem. E se ele pode tentar Jesus, ele nos tenta. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, eu estou falando no contexto daquele livro Queimando no Secreto. Algumas coisas eu citei de lá. Fala justamente de que a nossa vida espiritual passa por a gente viver uma vida de dizer não à tentação do inimigo. O inimigo procura nos tentar. A Bíblia diz que ele veio me matar, me roubar e me destruir. Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. E aí, quando nós olhamos para esse texto, como o nosso Senhor Jesus venceu, nós podemos vencer também. Como o nosso Jesus resistiu ao diabo, nós podemos resistir também. Porque a vitória dele é a nossa vitória. Jesus venceu o diabo como um homem cheio do Espírito Santo, sustentado pela palavra e em profunda intimidade com o Pai. Eu e você podemos vencer o diabo cheio do Espírito Santo, sustentado pela palavra e em profunda intimidade também com o Pai. A sua vitória, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Hebreus capítulo 2, verso 18 vai dizer assim, ele nos assiste
Quando somos tentados, nós não estamos só. O poder do Espírito Santo de Deus está conosco. A Bíblia me ensina que estamos em Cristo com as prerrogativas daquilo que Ele conquistou. Em Cristo estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Ou seja, o céu está por nós, as coisas de Deus estão por nós. A Bíblia diz também que Deus está conosco e Ele nos livrou desse poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por isso que nós podemos, nessa noite, podemos pensar e vencer como o Senhor Jesus venceu, porque Ele venceu, Ele tem o poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre o diabo. A Bíblia diz que Ele colocou debaixo dos seus pés. A Bíblia diz, o seu resultado, a sua condenação já é certa. Cabe a mim e a você resistirmos às suas tentações. Ore, jejue, resista. Nunca pare de lutar. Saiba que a vida espiritual ela é muito real. A vitória sobre a tentação não é apenas para Jesus, era para todo aquele que permanece firme na palavra, no Espírito Santo e na intimidade com o Pai. John Stott fala sobre isso. Você pode, eu posso, nós podemos, nós devemos vencer as tentações que o inimigo tem. E são muitas. Nós precisamos estar vigilantes e abalizados na sua palavra para vencermos as suas tentações. Como Jesus venceu, a sua igreja vencerá. Amém? Que Deus abençoe. Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos orar. Depois eu quero que encerre a live, que eu quero dar uma palavra. Depois da live. Depois eu peço para você encerrar a live, tá? Mas nesse momento nós vamos orar. Precisamos orar pelo diácono Rogério. O diácono Rogério teve um pico de pressão aí. Foi para o hospital ontem, né? Aí hoje foi no cardiologista. Tá lá, teve que tomar remédio. A diaconisa falou que está melhor, graças a Deus. Então, irmã Ruth, vem para cá, irmã Ruth. A irmã Ruth já vai estar orando. Oi? Ah, tá. Tem um ofertório. Verdade, já tá vendo? Eu não estou nem querendo pegar vocês nessas coisas aí não, porque não é de Deus não. Mas ela lembrou que tem um ofertório, é verdade. Então a gente vai cantar o hino 89, mas ela vai orar primeiro. Vai orar pela nossa irmã de Virgem. Infelizmente perdeu o sobrinho, né? Neto, né? Neto. Esse jovem que nós tentamos levá-lo a um centro de recuperação, oramos com ele, tentamos direcioná-lo, chegou a vir aqui à igreja, né? Já é Ederson, isso, e infelizmente faleceu aí, né? Então, ore pelo diácono Rogério, ore pela irmã de Virgem, toda a família e toda a igreja também, tá bom? E por esse momento que nós estamos vivendo difícil, mas eu penso que a igreja é a porta dos céus para esse povo, certo? E a igreja precisa se posicionar, tá bom? Então, ore em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos diante de Ti e somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Te pedimos, ó Deus, perdão pelas nossas faltas. Ó Deus querido, muitas das vezes nós entristecemos Teu Santo Espírito, mas te pedimos, Senhor, nos perdoa, Pai. E nesta noite nós estamos aqui diante do Teu altar para entregar as nossas necessidades, ó Deus, nas Tuas mãos. Que o Senhor venha suprir, ó Deus, cada necessidade, ó Deus. Nesse momento, ó Deus, queremos entregar nas Tuas mãos a irmã de Virgem, ó Deus. Entregar-lhe os seus familiares, amar, ó Deus. Que Tu tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa dar o consolo, ó Deus. Senhor, num momento tão difícil. Mas, Senhor, te pedimos que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar trazendo consolo para a irmã de Virgem, ó Deus, e os seus familiares ali, ó Pai.
Senhor amado, também entregamos nas tuas mãos o irmão Rogério, Deus, diácono Rogério. Pai Santo, visita ele neste momento. O Senhor pode curá-lo, Deus, porque sabemos que todo o poder está nas tuas mãos. E nós, ó Deus, só precisamos falar com o Senhor. E se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Por isso nós entregamos nas tuas mãos, porque nós confiamos no Senhor. Não é firmado na nossa palavra, mas é firmado na tua palavra, ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias, ó Pai. Por isso te pedimos, ó Deus, vá de encontro ao teu servo, a irmã Isabel, ó Deus, ali a sua família, ó Deus, e cura, se assim for a tua vontade, ó Pai. Deus querido, entregamos nas tuas mãos também o nosso Rio de Janeiro, ó Deus. Ó Deus, quantas coisas difíceis, ó Deus, dificuldade, aflição, ó Deus, que, ó Deus, famílias estão passando neste momento, Senhor. Mas te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, dê sabedoria, ó Deus, às autoridades, ó Pai, para que venha, ó Deus, agir no momento certo, Pai. Ó Deus amado, com o teu olhar, Senhor, de misericórdia, olha, Deus, com o teu olhar de misericórdia para o Rio de Janeiro, porque nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. Está nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha repreender, ó Deus, todo o mal, toda astúcia, Senhor, toda seta, Senhor Deus, contra, ó Deus, nosso Brasil, ó Deus, sobre o Rio de Janeiro, que o Senhor venha repreender, ó Deus, porque a tua igreja, Senhor, tem orado, a tua igreja tem falado com o Senhor, e a tua palavra diz, ó Deus, que se nós arrependermos dos nossos pecados, ó Deus, o Senhor sara a nossa nação. Então entregamos a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Continue guardando, ó Deus, a tua igreja, continue guardando os nossos familiares, ó Deus. Muito obrigada por tudo, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Jesus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almeja tudo, maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de
de Jesus, há poder sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Serás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Deixa eu só fazer um anúncio rápido. Eu não sei se eu falei no domingo à noite. Nesse sábado nós não teremos consagração. Vai ser no outro sábado, tá bom? Domingo é ceia, nós estaremos aqui, porque a irmã Sônia tinha pedido para eu anunciar, conversou comigo, eu falei, não faz nesse sábado, faz no outro, tá bom? Então, nossa consagração no sábado que vem. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida, muito obrigado pelos louvores, muito obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Leve-nos em paz, debaixo das tuas mãos, e que o Senhor venha fazer o teu povo cada vez mais prosperar. Obrigado pelo teu povo que ofertou, pelo teu povo que tem sustentado a tua obra. Leve-nos em paz, dê a paz neste lugar, dê a paz, ó Deus, aos nossos lares, dê a paz ao Rio de Janeiro, Senhor. E fica conosco para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Você me aguarda na portaria. Isso, pode